dia, amigos da TV Candidez. Estamos aqui com o programa Nova Era, programa espírita realizado pela AME Divinópolis, Aliança Municipal Espírita. Hoje recebendo aqui no estúdio nosso amigo Aderlande Ferraz, um companheiro de doutrina do Movimento Espírita de Belo Horizonte, do qual está com o lançamento do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Ele veio aqui hoje para poder falar um pouco sobre esse trabalho, sobre esse livro, mas também responder algumas perguntas muito intrigantes até sobre as questões dos mundos habitados. Aderlande, bom dia, meu querido, é uma alegria recebê-lo aqui hoje. Bom dia, para mim também é uma grande alegria poder participar deste programa e contribuir com alguma coisa que a doutrina espírita tem nos ensinado. Com certeza. Para a gente iniciar esse nosso bate-papo, esse nosso momento aqui de reflexões à luz da doutrina espírita, e englobando muitas questões que a ciência também traz, porque o livro ele vai trazer muitas questões nesse sentido, né? A vida em outros planetas, né? A vida, se realmente acontece, como a gente pensa que é só aqui no nosso sistema, né, na nossa Terra, incluindo essas questões, para a gente poder pensar mais apuradamente. Para a gente iniciar, que conclusões, primeiro, dentro do que Jesus trouxe, né, sobre que haveria muitas moradas na casa do Pai, que conclusões tirar deste ensino de Jesus? Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Destino da Terra e causas das misérias humanas. Admira-se de haver na Terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela. Porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra
e a natureza de sua população. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como uma rabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres. Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Invisível nesse espaço gigantesco do universo que corresponde a 96% de todo ele. Então nós poderíamos assim concluir que esses 96% dessa invisibilidade aos nossos olhos, poderíamos dizer que os mundos espirituais são formados por essa antimatéria? Nós vamos também localizar os mundos espirituais, né, exatamente nesse âmbito, pelo fato de que eles não são detectados pelos nossos instrumentos e não são também visíveis aos nossos olhos. Porém, é fundamental compreendermos, tanto no que diz respeito à matéria escura e à energia escura, compreendermos que a matéria, de modo geral, se apresenta de modo multifacetado pelo universo. E isso indica para nós diferentes graus de rarefação dessa matéria. É nesse sentido dos diferentes graus de rarefação da matéria que podemos falar então em mundos físicos e mundos espirituais. Muito interessante, né? E aí a gente vai compreendendo melhor o mundo invisível aos nossos olhos, entendendo às vezes a capacidade de algum, vou usar o termo médio para a gente entender, porque para a pessoa falar, eu vi uma luz no céu, alguma coisa nesse sentido, ela tem que estar numa percepção para isso. Exatamente. Ela tem que ter uma capacidade de conseguir além do alcance, aquela visão além do alcance, né? Exatamente. Isso mesmo. Você mostrou agora, né, o nosso livro Mundos Habitados no Sistema Solar, e o conteúdo desse livro, né, além de abordar a vida nos mundos principais do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né, traz também uma profunda abordagem sobre a matéria nas suas formas variadas de apresentação e também entrando um pouco na matéria escura e na energia escura. Nesse sentido, o livro vem desenvolver o conteúdo trabalhado por Allan Kardec nas obras básicas, especialmente o que nós encontramos no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo e no capítulo 5 de A Gênese, o último livro de Allan Kardec.
Muito bem, Derlante. E nessa questão dessa, ainda falando sobre a questão da energia escura e dessa massa escura, vamos pôr assim, da matéria escura, e os níveis de capacidade nossa de percepção, voltando aos planetas, né, os gasosos e os planetas rochosos, onde a Terra se insere nessa questão do planeta rochoso. Tempo de habitação, vamos dizer assim, conforme a gente tem aqui, a ONU coloca sobre a estimativa de vida no nosso planeta. Muitos pensam assim que quer sair daqui e já ir para Júpiter, né, para mundos onde se acham já melhores, vamos colocar assim. Mas obviamente a gente precisa melhorar aqui, porque é onde a gente está inserido para poder chegar numa condição melhor. O que você pode me falar para nós a respeito dessas questões ainda dos mundos gasosos em relação aos mundos rochosos? Nesse aspecto, eu gostaria de citar, se você me permite, algum trecho do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, sim, porque nos capítulos iniciais que tratam dos mundos rochosos, né, Mercúrio, Vênus e Marte, nós encontramos nas respostas do espírito Teresa de Lisieux o conteúdo segundo o qual a vida nesses mundos, nesses três mundos rochosos, Mercúrio, repetindo, Mercúrio, Vênus e Marte, nas respostas nós vimos que a expectativa de vida que eles apresentam é maior, superior à expectativa de vida que temos na Terra, falando da duração de uma encarnação aqui. Segundo os dados mais recentes da ONU de 2019, a média de expectativa de vida na Terra gira em torno de 73 anos. Pelos dados que o espírito Teresa de Lisieux nos trouxe sobre esses primeiros planetas, aqueles mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Marte, nós compreendemos que em todos eles a expectativa de vida é superior a 73 anos. Segundo o espírito Teresa de Lisieux, em Marte a expectativa de vida gira em torno de 150 anos terrestres. Já em Vênus, 182 anos terrestres. E em Mercúrio, 300 anos terrestres. E isso é perfeitamente compreensível e explicado muito bem por Allan Kardec em nota à questão 182 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec, raciocinando, ele destaca que é inteiramente racional considerarmos que nos mundos mais inferiores o período de uma existência física seja menor, dada a grande cota de sofrimento, de dores que muitas vezes estão presentes nesses mundos inferiores. E que nos mundos superiores, na medida em que a superioridade vai passando de grau em grau, a expectativa de vida vai aumentando exatamente porque a natureza, o envoltório desses espíritos, tudo concorre para um período de existência maior em que se realizam também grandes projetos no campo físico. É aquela expressão, né? Muitos falam da questão do planeta Terra, porque a doutrina coloca que é um dos mais inferiores, né? Assim, e nesse sentido, quando a gente reclama um pouco do sol quente, do calor, do mormaço que nos envolve aqui no nosso ambiente, obviamente se a gente for hoje para um mundo como Mercúrio, a gente vai se lascar nesse sentido de queimar no sol, né? Mas estamos falando de uma condição evolutiva, de um estágio mais avançado, onde esse mundo abriga seres em condições melhores
né? E você falou muito bem da questão do sofrimento, porque lá eles já estão despojados de muitas questões, conforme aqui a gente fala das imperfeições que ainda trazemos. Exatamente. Considerando especialmente Mercúrio, né, como você citou, nós sabemos que Mercúrio, por estar muito próximo do Sol, apresenta uma temperatura altíssima que ultrapassa os 400 graus centígrados. Ora, isso evidencia para nós que o homem terreno não pode penetrar em Mercúrio com o corpo carnal, não é, sem a devida proteção. Porque 400 graus, não é, coloca o nosso corpo carnal em cinzas imediatamente. Então, para compreendermos a civilização existente no planeta Mercúrio, antes é preciso considerarmos que a matéria se revela, se mostra em diferentes graus de rarefação. Portanto, uma questão muito óbvia é que o envoltório físico do habitante de Mercúrio não é da mesma constituição do envoltório carnal do habitante terreno. Isso mesmo. Para a gente finalizar então sobre esse momento, esse nosso encontro aqui, você falando sobre o Mundos Habitados, é o livro, né, que foi lançado, Mundos Habitados no Sistema Solar. Aderlande Pereira Ferraz, ele é o organizador. É um livro de perguntas e respostas em que o espírito Teresa de Lisieux nos traz uma reflexão profunda sobre muitos aspectos, muitas questões nesse sentido. Então fale um pouco mais sobre o livro, né, para a gente poder encerrar esse momento. Este livro, ditado pelo espírito Teresa de Lisieux, foi mediunicamente recebido pela médium Michele Sobrinho, médium também trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, em Belo Horizonte. E é um livro que aborda a vida inteligente nos principais planetas do Sistema Solar, abordando através de perguntas que foram formuladas por mim e respondidas pelo espírito Teresa de Lisieux. Além dos capítulos que tratam da vida nos mundos próximos aqui da Terra, também há um capítulo especialmente dedicado ao planeta Terra. E nesse capítulo, o espírito Teresa de Lisieux faz um longo e profundo estudo de passagens bíblicas, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, e do Novo especialmente do livro Apocalipse, em que, no estudo que ela faz, ela acaba trazendo para nós profunda e ampla reflexão sobre o passado, o presente e também o futuro próximo do planeta Terra. Muito bem, nós só temos a agradecê-lo imensamente, pedindo assim sempre a espiritualidade, a Jesus, para que te envolva, te proporcione o melhor para que você continue levando esse trabalho adiante, proporcionando esclarecimento e conhecimento a muitas pessoas, que é um tema muito profundo, né? Não é à toa que está como um dos pilares da doutrina, Mundos Habitados, e a gente só tem a agradecer a sua presença aqui conosco neste nosso encontro. Eu aqui agradeço toda a recepção, né, tida aqui, agradeço muito as perguntas inteligentes aqui encaminhadas, que nos permitem refletir sobre esse tema de grande importância para todos nós. Agradeço muito e
enfatizar a importância das abordagens que o livro Mundos Habitados no Sistema Solar traz a partir das perguntas que foram apresentadas ao espírito Teresa de Lisieux. Questões muito atuais que nós vamos encontrar, especialmente acompanhando a atualidade das descobertas científicas e, consequentemente, também nos colocando apostos para os cuidados necessários com as lições de Jesus aplicadas à nossa vida. O livro sempre nos remete a esta grande necessidade que temos, e eu digo aí toda a humanidade terrena, de evangelização, de espiritualização. Portanto, nós poderíamos, numa síntese, dizer que o livro Mundos Habitados no Sistema Solar, além de uma abordagem da vida superior à vida na Terra, né? Um livro, portanto, que só fala das belezas e do reino do amor, ele também enfatiza a necessidade que nós do planeta Terra sentimos para nos moralizar. E é esta necessidade que nos aproxima das lições de Jesus, do Evangelho que ele nos deixou. E com o Evangelho é que vamos conseguir futuramente contato com outras civilizações planetárias. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos então, e a você de casa o nosso bom dia e até a próxima oportunidade.